mais um vídeo aqui do canal. O tema hoje será alopecia areata, o que é, caracterização e formas de tratamento. É um tipo de alopecia que pode acometer tanto homens quanto mulheres e pode ser provocada por fatores genéticos, epigenéticos relacionados à dieta alimentar e ao estresse. Embora não exista nenhuma comprovação científica de que o estresse pode mesmo provocar alopecia areata, quase todas as pessoas que tiveram ou têm relataram, ou mesmo relatam, que tiveram aí um evento estressante intenso imediatamente antes dela acontecer. Como é uma alopecia que tem características que podem se confundir com outros tipos de alopecia, principalmente com eflúvio telógeno, a tricotilmania, a alopecia triangular temporal, é muito importante buscar a orientação de um dermatologista que seja particularmente especializado em tricologia para que seja feito o diagnóstico diferencial correto e o tratamento adequado aplicado da maneira mais adequada, tá? Como que acontece na alopecia areata? Na sua fase ativa e aguda, ela vai ser caracterizada pela formação de uma infiltração de células de defesa T, tanto do tipo CD8 quanto CD4, ao redor do bulbo dos folículos pilosos que estão na fase anágena, que é a fase de nascimento e crescimento de novos fios. Essa infiltração, ela está associada a uma inflamação, por isso ela é chamada de infiltrado inflamatório. O filtrado inflamatório vai gerar uma desorganização seguida de apoptose, que é a morte celular programada das células que constituem a matriz do cabelo. A degeneração dessas células lesiona os melanócitos, cuja melanina então é distribuída ali na derme papilar e no epitélio folicular. Por isso que essas manchinhas características da alopecia areata surgem e dentro delas os cabelos em pontos de exclamação, que são características bem pontuais da alopecia areata. E na fase ainda aguda, esse infiltrado inflamatório ele vai interromper abruptamente a fase anágena dos folículos pilosos, fazendo com que eles migrem de forma prematura para as fases catágena e telógena, que são as fases de apoptose e queda do cabelo efetivamente, e vai ocorrer a miniaturização desses fios, devido a essa interrupção abrupta que ocorreu aí. Aí, na fase crônica, a gente vai ter uma quantidade de folículos pilosos na fase telógena, que é a fase de queda, maior em detrimento daqueles na fase anágena, que é a fase de nascimento e crescimento. E por conta disso ocorre também uma redução da inflamação, porque a inflamação estava atrelada ao bulbo dos folículos pilosos na fase anágena. Uma vez que reduz a fase anágena, naturalmente reduz a inflamação, porque eles estão ligados um ao outro, tá? Então, normalmente ela se caracteriza por uma queda repentina do cabelo em forma de tufos, que deixam áreas bem circunscritas no couro cabeludo, e normalmente os pacientes são assintomáticos para dor nessas áreas, principalmente na fase crônica, porque está atrelado a uma inflamação pouco significativa, talvez seja por isso. Mas o que todos os pacientes relatam é que tiveram coceira, formigamento, pouco ou nada de sensibilidade, de desestesia no couro cabeludo antes da efetiva queda. E no contexto da alopecia androgenética, os fios de cabelo também vão ficar mais frágeis, mais desnutridos e por isso facilmente quebráveis. E quando eles quebram bem no meio do corpo da haste capilar, que é a parte mais grossa do cabelo. Por isso que as extremidades ficam mais grossas, em detrimento da raiz, que continua mais fina. E aí ganha um aspecto de um ponto de exclamação, que é uma característica diferencial da alopecia areata, que serve aí para o diagnóstico diferencial para o dermatologista. Então, essas características do ponto de exclamação, e normalmente eles estão dentro daquelas manchinhas no couro cabeludo, manchinhas marrons, acastanhadas aqui. Existe também a hipótese de que a alopecia areata ela seja provocada por uma via autoimune. O seu próprio sistema imunológico, por alguma razão desconhecida, faz isso. Acredita-se que, dentro do contexto dessa hipótese, o folículo piloso produza autoantígenos, que são autoantígenos derivados do folículo piloso e que vão atrair linfócitos T, células T de defesa autorreativas ali para o local. E vai desencadear esse processo inflamatório que vai levar à alopecia areata. Então, acredita-se que existe essa via autoimune de ocorrência do problema. Não se sabe qual é a natureza desses autoantígenos derivados dos folículos pilosos, mas provavelmente eles têm uma relação bem íntima com o processo da melanogênese,
porque na alopecia areata, e quem teve ou quem tem vai poder confirmar isso aqui nos comentários, ocorre a queda dos fios de cabelo que são pigmentados. Os não pigmentados, ou seja, os brancos, ficam lá invictos. E depois, na fase de recuperação, os fios de cabelo não pigmentados são os primeiros a aparecer. E os pigmentados, se aparecerem, vão aparecer mais lá pra frente. Então, por isso que acredita-se que a natureza desses autoantígenos derivados aí dos folículos pilosos, ela esteja intimamente relacionada com o processo da melanogênese, tá? Com relação aos tipos de alopecia areata, a gente tem a alopecia areata ofiasis, que ela é caracterizada pela perda de cabelo em banda aqui na região occipital, podendo se estender até a têmpora. Mais raramente ela pega a região frontal. E aqui, quando ela pega a região frontal, ela pode se confundir com a alopecia frontal fibrosante. Também nós temos a cisaifo. A cisaifo é um tipo de alopecia areata que ela acontece da mesma maneira que a alopecia androgenética. Ela vai pegar a região central do couro cabeludo, preservando o cabelo marginal, o cabelo que tá aqui na margem, né? Só que é o tipo de alopecia areata mais difícil de tratar, a que tem o pior prognóstico, porque é a que menos responde aos tratamentos existentes. Existe também a alopecia areata de subto acinzentamento ou esbranquiçamento dos fios, porque na alopecia, nesse tipo de alopecia, na maior parte delas acontece isso, tá? Ocorre a queda dos fios de cabelo pigmentados e a preservação dos fios de cabelos não pigmentados. E quando vem a fase de recuperação, os fios de cabelo não pigmentados são os primeiros a nascer, a rebrotar, em detrimento aí dos pigmentados, que demoram bastante tempo para aparecer de novo, se aparecerem, tá? Existe também a alopecia, que é do tipo difusa ou então total aguda, que é a mais comum de acontecer e que acomete principalmente as mulheres, que ocorre aquela queda repentina de tufos de cabelo, deixando as áreas circunscritas no couro cabeludo assintomáticas, né, porque estão associadas a uma inflamação pouco significativa. E aí cai durante uns 3 meses e depois, assim, espontaneamente começa a rebrotar, nascer novos fios. E esse quadro pode ter recidivas, pode acontecer assim de forma aleatória outras vezes ou nunca mais acontecer, tá? E acomete principalmente as mulheres. Existe também a alopecia areata incógnita, que é uma queda de cabelo difusa, de fios pertencentes a folículos que estão na fase telógena, que já é a fase de queda mesmo, que ocorrem nas mesmas áreas acometidas pela alopecia androgenética, que são o frontal, o central e o vértex do couro cabeludo. E pelo fato de ser uma queda difusa, ela é facilmente confundível com o eflúvio telógeno. Então, para fazer esse diagnóstico diferencial, é necessário fazer biópsia. E também acomete principalmente as mulheres. Existe também a alopecia areata perivinoide. Quando a pessoa tem aqueles nevos pigmentados no couro cabeludo, ao redor deles ocorre a alopecia areata. E mesmo removendo o nevo, continua ocorrendo a alopecia areata. O prognóstico de tratamento aí da alopecia areata, ou seja, a maneira como ela vai evoluir, depende muito do subtipo com o qual ela se apresentou, relacionado às formas que eu acabei de mencionar. A idade em que ela começou, o histórico familiar, a extensão que ela abrangeu, o tempo de perda de cabelo que ela tomou. Enfim, todos esses fatores são levados em consideração para fechar o prognóstico da alopecia areata, tá? De todas, a cisaifo, como eu disse, é a pior, é a mais chata de tratar, a que menos responde. E até mesmo a difusa ou total aguda tem bom prognóstico, né? Às vezes o nome te faz pensar, nossa, caiu o cabelo todo, nunca mais vai nascer. E, no entanto, ela tem bom prognóstico, tá? Então, o prognóstico está muito bem atrelado a isso daí, a esses fatores que eu acabei de mencionar. Agora, uma coisa é fato, quanto mais jovem ela começar, menos favorável vai ser o prognóstico, da mesma maneira, quanto mais extensa ela for, mais grave ela se torna. Apenas 5% dos casos, eles acabam evoluindo de uma alopecia areata irregular para uma alopecia total ou universal. E a maior parte dos tratamentos consegue interromper a queda e fazer os fios rebrotarem novamente, né? E até tem casos que isso acontece de maneira espontânea, como eu mencionei anteriormente. Contudo, as pessoas que já estão com a alopecia total universal, elas vão observar que mesmo que façam tratamentos avançados, como a imunoterapia tópica, o quadro fica estável, não ocorre o rebrotamento de novos fios. O que caiu, caiu, o negócio é manter o que tá ali.
E aí a ideia é manter esse quadro estável, só que mesmo às vezes com a imunoterapia tópica, ela pode experimentar outras fases de queda. E bom, para finalizar, as formas de tratamento. Lembrando que a alopecia areata, ela pode começar dessa maneira circunscrita, como eu falei no couro cabeludo, mas ela também pode evoluir para uma alopecia que seja difusa, pegar todo o couro cabeludo. E dependendo do caso, ela evolui, a pessoa perde todos os pelos do corpo, incluindo sobrancelhas, tá? E barba, no caso dos homens. Então, assim, a maior parte dos casos, graças a Deus, tem remissão espontânea. Naturalmente, o organismo volta a rebrotar os fios sem que haja necessidade de interferência de drogas aí. Porém, nos casos em que houve um acometimento mais grave, mais de 40% do couro cabeludo perdeu fios, a pessoa realmente está perdendo toda a barba, está caindo a sobrancelha, os pelos do corpo. Nesses casos, aí o dermatologista vai lançar mão da aplicação injetável, né, intralesional de corticosteroides nas áreas lesionadas e vai pedir para o paciente continuar usando em casa corticosteroides na forma de cremes, loções, pomadas, o que ele considerar melhor. Normalmente entra dipropionato de betametasona nesse contexto. E pede também para utilizar o minoxidil a 5%, que a gente usa também na alopecia androgenética, que pode ser inclusive aplicado na sobrancelha e na barba, porque ele é seguro para isso, para poder ajudar o fio de cabelo a crescer mais rápido. Nesse mesmo sentido, eles podem pedir para utilizar cremes ou pomadas à base de antralina, que é para poder fazer esses fios, esses pelos crescerem mais rápido. Só que a antralina ela tem um contraponto, ela pode gerar uma descoloração temporária da pele, bem como também pode provocar manchas acastanhadas nas áreas em que ela é aplicada, né? Tem esse contraponto. Dependendo do caso, vai ter que ser utilizado drogas sensibilizantes, como a difensiprona, nesse caso, né? Até mesmo o uso oral de corticosteroides associados a imunossupressores, como o tofacitinib. O tofacitinib é um imunossupressor relativamente recente. Na verdade, a indicação principal dele é para doenças autoimunes como artrite reumatoide, psoríase e por aí vai. E ele tem sido utilizado para tratar, em alguns casos, alopecia areata, mas infelizmente, assim, algumas pessoas respondem bem, 100% bem ao uso dele, outras parcialmente bem, e outras às vezes nem respondem. Então é mais uma questão de tentativa e erro aí no tratamento com o tofacitinib. Mas olha, esses medicamentos em hipótese alguma podem ser utilizados na condição de automedicação, porque eles podem gerar efeitos colaterais muito graves. A alopecia areata, ela parece simples, mas ela não é, tá? Muitas vezes as pessoas acham que a alopecia areata são só aquelas áreas circunscritas no couro cabeludo, ela é muito mais complexa do que isso, então ela requer um diagnóstico diferencial que só um especialista especializado, assim, um dermatologista especializado em tricologia vai poder fazer com êxito e inclusive aplicar o tratamento mais adequado e seguro para esse tipo de alopecia. Então eu espero que eu tenha ajudado. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo para que ele ganhe relevância e outras pessoas tenham acesso a essas informações. E quem ainda não me segue no Instagram, me siga lá, porque eu tenho postado dicas bem legais de cuidado com a pele e com os cabelos. Um beijo, até o próximo vídeo.